Amar é evangelizar. A Web Rádio Meimei apresenta Sementinhas do Amanhã. Mais um Sementinhas do Amanhã. Bom dia pra você. Domingão, acordou bem? Tudo certinho? Vamos lá então para mais uma edição dos Sementinhas do Amanhã. Hoje, já em abril, 6 de abril de 2025. E vamos juntos então para mais um programa. Mari, bom dia! Bom dia, Guga. Bom dia, crianças. Caio, Léo. Bom dia a todo mundo que está em casa. Tudo bem com vocês? Sim, sim. Que o pessoal de casa hoje possa ter um programa maravilhoso, né? É. Que todo mundo participe, ouça, reflita e aprenda bastante. Não é? É. Muito bem. Então, nós vamos continuar falando hoje sobre a lei do Progresso. Muito bem. Sobre a lei do progresso. A gente falou na semana passada sobre os dois entraves para o progresso. Quais são mesmo? Vocês lembram? Hã? Definitivamente não. Não lembra? Lembra, Léo? Não. O egoísmo e o... Orgulho. O egoísmo e o orgulho são os dois entraves ao progresso. E aí a gente falou também que existe uma diferença, né? Que a humanidade hoje, ela teve nos últimos tempos, ela teve mais progresso intelectual do que progresso moral. Significa que o progresso moral não aconteceu? Não. Não, né? Aconteceu. A gente progrediu moralmente. Se a gente parar para comparar com a época, por exemplo, da Idade Média, a evolução moral da humanidade foi muito grande, mas a intelectual foi maior. E a gente hoje precisa desenvolver mais a evolução moral para a gente dar uma equilibrada, porque lembra, como a gente já conversou, que a gente tem que pensar que para a gente evoluir, a gente é como uma ave. Então, cada asa é um tipo de evolução. Uma asa é a evolução intelectual e a outra asa é a evolução moral. Se uma asa estiver mais desenvolvida que a outra, o espírito não vai conseguir evoluir, assim como a ave não consegue voar. O passarinho vai fazer assim, e cair. O passarinho cai e a gente não vai ser suficiente para o nosso planeta evoluir. Exatamente. Certo? Então, Caio, vamos dar continuidade da onde a gente parou. Eu queria que você lesse para a gente o texto 56, por favor, lá do Livrinho dos Espíritos. Tá. Então vamos lá. Pergunta de Kardec. Como é possível reconhecer uma civilização completa em termos de progresso? Resposta dos Espíritos. Pelo desenvolvimento moral. Vocês acreditam estar muito adiantados, porque têm feito importantes descobertas e conseguido invenções maravilhosas, porque moram e se vestem melhor do que os selvagens. No entanto, ninguém tem o verdadeiro direito de se dizer civilizado, enquanto na sociedade ainda existem os vícios que os desonram, que a desonram, e até que todos vivam como irmãos. Na prática da caridade cristã, cristã, até lá, serão todos somente povos esclarecidos. Terão trilhado a primeira fase da civilização. Antes de você ler o comentário da autora, vamos ressaltar de novo. Olha o que ele fala aqui pra gente, né? Que a gente acha que a gente é muito civilizado, que a gente é muito adiantado. Tem ser humano que acha ainda que não existe habitante de outro planeta que seja mais adiantado do que a gente. Tem aqueles que nem acreditam, né, que tem habitante em outros planetas. E tem aqueles que acham que de todos os habitantes de todos os planetas, o ser humano, quem mora no planeta Terra, quem vive nesse planeta, é o mais adiantado. E ele fala, os espíritos falam que isso é graças
as descobertas, as invenções maravilhosas que o ser humano desenvolveu. Mas que a gente está longe de ser civilizado. Que nenhum de nós tem o direito de dizer que é civilizado, enquanto na nossa sociedade existirem vícios que desonram a humanidade. Enquanto todos nós não formos capazes de viver como irmãos, praticando a verdadeira caridade cristã. Olha que sério isso. Então, eles só completam assim, ó, dizendo que a gente está trilhando a nossa evolução. E a gente está na primeira fase da civilização. Dorme com um barulho desse, hein? E a gente se achando muito bom, né? Lê agora, Caio, a explicação da autora sobre isso que os espíritos disseram. Autora. Novamente, a questão do progresso moral e do progresso intelectual aparece para nós. O grau de civilização de um povo, como explica Kardec, depende do progresso moral que tenha alcançado. Assim, mais civilizada será a sociedade em que haja menos egoísmo, menos cobiça e menos orgulho. Nela, a questão intelectual e moral estará sempre acima da questão material. O desenvolvimento da inteligência será mais livre e haverá predominância de sentimentos como bondade, generosidade, boa-fé, respeito à vida, às crenças e às opiniões de todos. O fraco não ficará desamparado, a justiça será verdadeira, justa e não faltará o necessário para os homens de boa vontade. Em resumo, numa sociedade realmente civilizada, os ensinos de Jesus serão praticados por todos durante todo o tempo. Muito bem, então ela explica que, olha só, depende as questões do progresso moral e pro progresso intelectual, né? Uma sociedade civilizada, nela existe menos egoísmo, menos cobiça, menos orgulho. A questão intelectual e moral, elas são mais equilibradas. O desenvolvimento da inteligência é mais livre. Tem uma predominância de bondade, de generosidade, de boa-fé, de respeito à vida, respeito ao outro, às crenças, às opiniões, né? No nosso mundo hoje não tem... não se fala, a gente não vê respeito à opinião dos outros. Aliás, as pessoas têm achado que se a pessoa não tem a mesma opinião que a nossa, então elas são nossos adversários, elas não são nossos irmãos. Então, olha como a gente está longe de ser civilizado, né? Presta atenção. Continua lendo, Caio, tem mais uma pergunta aí no livrinho dos Espíritos. Pergunta de Kardec. Como pode o Espiritismo contribuir para o progresso? Resposta dos Espíritos. Pela destruição do materialismo, que é um grave problema da sociedade. O Espiritismo faz os homens compreenderem quais são os seus reais interesses. Uma vez que não há dúvidas quanto à vida futura, o homem vai entender o melhor que pode, no presente, preparar o seu futuro. Deixando de lado os prejuízos das seitas, castas e cores, o Espiritismo ensinou aos homens a vasta solidariedade que vai uni-los como irmãos. Autora. Essa transformação que os Espíritos nos dizem será operada pelo Espiritismo não pode acontecer, segundo eles mesmos, de uma hora para outra. As mudanças não dão nas ideias, só acontecem pouco a pouco, e a mudança dos homens costuma levar gerações, mas tudo no tempo certo se transformará. O Espiritismo vem a nos ajudar a darmos os passos que estiverem ao nosso alcance. Podemos fazer isso procurando corrigir nossos defeitos na medida em que avançamos no conhecimento da doutrina. Muito bem.
Então, isso significa que a gente tem que se esforçar para melhorar intelectualmente e, por consequência, a gente vai melhorar moralmente, é isso? Só da gente melhorar intelectualmente, a gente melhora moralmente? É isso, Léo? Não. Não? Não mesmo. A gente tem que se esforçar, né? Embora o desenvolvimento intelectual nos ajude, se a gente não quiser se melhorar moralmente, se a gente não fizer o nosso esforço, a gente não vai melhorar moralmente. E a gente tem que se esforçar para isso. Vocês concordam comigo? Concordo. Não adianta a gente estudar um montão, a gente tentar aprender um monte de coisa, fazer um monte de faculdade, se a gente não tentar mudar o nosso caráter, nos melhorarmos como seres humanos, corrigirmos os nossos erros, aprendemos a ser mais humildes, menos orgulhosos, mais humanos, ter mais empatia com as outras pessoas, aprendemos a respeitar a opinião dos outros, não é? Sim. Então nós podemos dizer que de alguma forma o progresso intelectual pode ajudar o progresso moral, Léo? Sim, ele pode ajudar. Ele pode. Então lê pra gente, Léo, o texto 57, lá do Livro dos Espíritos, por favor. Tá. Texto 57 do livro, o Livro dos Espíritos. Questão 780A. Como o progresso intelectual pode conduzir ao progresso moral? Dando a compreensão do bem e do mal, pois então o homem pode escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio segue-se ao desenvolvimento da inteligência e aumenta a responsabilidade do homem pelos seus atos. Nossa, então o progresso moral, o progresso intelectual ajuda no progresso moral quando a gente consegue compreender o bem e o mal e consegue escolher entre o bem e o mal. E fazer essa escolha fazer essa escolha constantemente, desenvolver o nosso livre-arbítrio. Nosso livre-arbítrio. Então, o nosso livre-arbítrio vai nos ajudando a melhorar. Porque se a gente faz boas escolhas, a gente vai progredindo moralmente. Se a gente faz escolhas de acordo com as leis divinas. Se a gente faz escolhas erradas, aí a gente vai ter que corrigi-las. A gente vai ter que corrigir, senão... Né? É isso mesmo. Vamos ler também, gente, que é muito importante a gente ler os comentários que estão lá no Livro dos Espíritos, nas questões 789 e 793. Léo, eu vou pedir para você ler um comentário, o da 789, e o Caio depois lê o comentário da questão 793. Lê pra gente, por favor, que tem tudo a ver com o que a gente está falando. Tá. Texto 58 do livro O Livro dos Espíritos. 789. A humanidade progride através dos indivíduos que se melhoram pouco a pouco e se esclarecem quando estes se tornam numerosos, tomam a dianteira e arrastam os outros. De tempos em tempos surgem os homens de gênio, que lhes dão um impulso, e depois homens investidos de autoridade, instrumentos de Deus, que em alguns anos a fazem avançar de muitos séculos.
O progresso dos povos faz ainda ressaltar a justiça da reencarnação. Os homens de bem fazem louváveis esforços para ajudar uma nação a avançar moral e intelectualmente. A nação transformada será mais feliz neste mundo, e no outro compreende-se. Mas, durante a sua marcha lenta através dos séculos, milhares de indivíduos morrem diariamente. E qual seria a sorte de todos esses que sucumbem durante o trajeto? Sua inferioridade relativa os priva da felicidade reservada aos que chegam por último, ou também a sua felicidade é relativa? A justiça divina não poderia consagrar semelhante injustiça pela pluralidade das existências. O direito à felicidade é sempre o mesmo para todos, porque ninguém é deserdado pelo progresso. Os que viveram no tempo da barbárie, podendo voltar no tempo da civilização, no mesmo povo ou em outro. É claro que todos se beneficiam da marcha ascendente. Muito bem, Léo. Então, essa questão 789 fala assim, que a humanidade vem progredindo pouco a pouco, vem se esclarecendo, e quando o número de pessoas que progridem fica numeroso, ele arrasta os outros, ele ajuda os outros a evoluir também, a progredir também. E de tempos em tempos surgem homens gênios que dão impulsos ao progresso da humanidade, que fazem coisas que ajudam a humanidade a se desenvolver e a evoluir mais rápido. E aí ele fala assim que o fato de, por exemplo, uma pessoa que viveu no século que era menos evoluído, e aí depois ela volta num século mais para frente, mais evoluído, então ela iria ficar para trás na evolução? Não, todo mundo aproveita a evolução do planeta. Todo mundo que vai reencarnando vai aproveitando o progresso da humanidade. E isso é muito reconfortante para a gente, vocês não acham? Eu acho. Ele fala assim, olha, é claro que todos se beneficiam da marcha ascendente do progresso. Agora, Caio, lê pra gente a questão, o comentário lá do Kardec, que está na questão 793 do Livro dos Espíritos, por favor. Questão 793. A civilização tem os seus graus com todas as coisas. Uma civilização incompleta é um estado de transição que engendra males especiais, desconhecidos no estado primitivo. Mas nem isso deixa de constituir um progresso natural, necessário, que leva consigo mesmo o remédio para aqueles males. À medida que a civilização se aperfeiçoa, vai fazendo cessar algum dos males que se engendrou, e esses males desaparecerão com o progresso moral. De dois povos que tenham chegado ao ápice da escala social, só poderá dizer-se o mais civilizado na verdadeira acepção do termo, aquele que se encontra em menos egoísmo, cupidez e orgulho, em que os costumes sejam mais intelectuais e morais do que materiais, em que a inteligência possa devolver-se com mais liberdade, em que exista mais bondade, boa-fé, benevolência e generosidade recíprocas, em que os preconceitos de casta e de nascimento sejam menos enraizados, porque esses prejuízos são incompatíveis com o verdadeiro amor ao próximo, em que as leis não conseguem nenhum privilégio e sejam as mesmas para o último como para o primeiro, em que a justiça se
exerça com o mínimo de parcialidade, em que o fraco sempre encontre apoio contra o forte, em que a vida do homem, suas crenças e suas opiniões sejam melhor respeitadas, em que haja menos desgraçados e, por fim, em que todos os homens de boa vontade estejam sempre seguros e não lhes faltar o necessário. Muito bem. E o que você entendeu disso aí que você leu, então, Caio? Bom, eu entendi que, dois povos que chegaram no ápice Da escala social, da escala evolutiva aí, né? Só um vai poder dizer que ele é o mais civilizado. Ah, mas como é que a gente descobre quem é o mais civilizado? Porque é sempre uma comparação, né? O ser mais ou o ser menos é um comparado com o outro, sim, certo? Aí você compara os dois. Quem é menos egoísta? Quem não é cupido? Cupidez? O que é cupidez? Ai, o que é cupidez? Então, Caio, eu procurei aqui, né? Você perguntou pra mim o que é cupidez. Cupidez é indecência, é desonestidade, é falta de dignidade, falta de vergonha, né? É uma coisa assim que é reprovável, é uma coisa que não é legal, tá? Então, o que ele, comentando aí o que você estava falando, continuando, né? O lugar, o povo que for menos egoísta, que for menos desonesto, quem for menos orgulhoso. Exatamente. Vai ser mais civilizado que o outro. Então ele fala assim, nesse país, no que tem menos egoísmo, menos desonestidade, menos orgulho, menos inveja, a inteligência vai ter mais liberdade, vai ter mais respeito à opinião das pessoas, ao diferente, vai ter mais bondade, mais boa fé, mais generosidade entre as pessoas. As pessoas não vão mais ser separadas por conta da cor da pele delas, por conta da casta, né, da classe social da onde elas vêm, porque eu não sei se vocês sabem, tem países, por exemplo, lá na Índia, a população é dividida em castas. Você sabia disso, Léo? O que é isso? Casta? É como se você dividisse as pessoas em camadas, assim. Então, a camada que tem mais que rico, tem mais pobre. Rico, mais estudado. Então, eles falam assim, castas é como se fossem camadas. E aí existe diferente. E lá, quem é de uma casta não pode casar, por exemplo, com quem é de outra casta. Eles não aceitam. É como se as pessoas não fossem humanos iguais, entendeu? É como se a diferença entre castas fosse uma coisa que ofenderia a casta da qual um deles faz parte. Então, num país, num povo mais civilizado, não existe mais essa diferença, porque todos nós somos humanos, com qualidades, com defeitos, com coisas que a gente precisa melhorar, alguns com mais inteligência, outros com mais desenvolvimento moral, e um vai ajudando o outro. Por isso que a gente vai convivendo, por isso que a gente precisa das nossas experiências de vida, dos conflitos familiares, dos problemas no trabalho, na escola, na família, para que um vá ajudando o outro, para que a gente vá crescendo junto. Então, num povo mais civilizado, existe menos desigualdade, menos tratamento diferenciado pela lei, existe uma justiça menos parcial, né, mais imparcial. O que é justo porque está lá na lei que é justo e não porque defende o interesse de algumas pessoas.
Então, existe um respeito às crenças, às opiniões, existe menos desgraça, menos miséria, menos coisa ruim, sabe? Menos ofensa gratuita, menos sentimentos ruins, porque quando as pessoas evoluem e são mais civilizadas, elas prezam por sentimentos bons. Quais seriam os sentimentos bons que vocês acham? Amor, caridade, esperança. Que mais? Fé. Felicidade. Que mais? Felicidade, razão, Respeito. E humildade, vocês acham? humildade, E bondade, vocês acham Bondade. que tem também? E justiça? justiça, E empatia, empatia, né? Se colocar no lugar do outro, não fazer para o outro aquilo que você não quer para você. Não é legal isso? Por que será que o ser humano tem tanta dificuldade, né, de olhar o outro como um igual a ele? Somos todos iguais. E hoje, se Deus nos permitiu ter algum privilégio, não é para a gente usar esse privilégio, seja ele a inteligência, seja ele melhores condições financeiras, seja ele melhores condições de estudo, seja ele, sei lá, qualquer coisa que se tem, que a gente recebe, né? Até o poder, até um cargo de poder. Se Deus deu para a gente esse privilégio, esse privilégio, ele é momentâneo. Ele não é eterno. O que é eterno, o que a gente carrega para a gente, como a gente já disse aqui, é só o que a gente aprende. É só nossa bagagem moral, né? O bem que a gente faz, o nosso aprendizado. É isso que a gente leva para a gente, com a gente. O resto, status, poder econômico, bens materiais, cargos mais conceituados, nada disso é da gente. Tudo isso é empréstimo. Tudo isso nos é permitido por um tempo. Depois a gente vai deixar de ter isso, porque quando a gente desencarnar, vai importar quem a gente, se a gente foi rico ou pobre, se a gente foi presidente da república ou se a gente foi mendigo. Não vai importar isso. O que vai importar é aquilo que a gente fez na nossa vida. Então, se a gente quiser progredir, a gente tem que se esforçar para ter mais, levar com a gente mais coisas boas, mais evolução intelectual e mais evolução real. Muito bem. Então é isso, gente. Essa é a lei do progresso. É uma lei tão importante. E aí fica a mensagem para cada um de nós. Para a gente que está aqui no estúdio, para o pessoal lá de casa, para que todos nós pensamos, então, no que a gente deve focar para a gente evoluir e para a gente colaborar com a evolução do nosso planeta, já que o planeta evolui conforme os seres humanos vão evoluindo também. Certo? Certo. Então é isso. Vamos nos despedir do pessoal? Vamos. Quem vai se despedir primeiro? Eu. Léo, vamos lá, Léo, se despede do pessoal. Tchau, pessoal. Espero que tenham um ótimo programa e que vocês tenham gostado bastante. Tchau. Muito bem. E você, Caio, o que você quer falar pro pessoal? Tchau, obrigado por ouvir até aqui. Que vocês sejam abençoados e que tenham uma boa semana. Beijos. É isso aí. Eu também, Guga, quero me despedir do pessoal lá de casa, agradecendo a companhia de todo mundo e dizendo que vocês são muito importantes para nós,
A gente faz esse programa para vocês, com muito amor, com muito carinho. Então, agradecendo a oportunidade que a gente está tendo de fazer essa caminhada juntos. E que essa caminhada seja proveitosa para todos nós, para o nosso progresso e para o progresso da nossa humanidade. Fiquem todos com Deus. Um beijo no coração de vocês e até semana que vem. Se assim Deus quiser. Gente, obrigado pela companhia. Então, para curtir, é só no Spotify e você vai ter todos os programas lá direitinho. Valeu? Grande abraço para todo mundo e fiquem com Deus. Um bom domingo. Então, Caio, eu procurei aqui, né? Você perguntou para mim o que é cupidez. Cupidez é indecência, é desonestidade, é falta de dignidade, falta de vergonha, né? É uma coisa assim que é reprovável, é uma coisa que não é legal, tá? Então, o que ele... Comentando aí o que você estava falando, continuando, né? O lugar, o povo que for menos egoísta, que for menos desonesto, que for menos orgulhoso. Exatamente. Vai ser mais civilizado que o outro. Então ele fala assim, nesse país, no que tem menos egoísmo, menos desonestidade, menos orgulho, menos inveja, a inteligência vai ter mais liberdade, vai ter mais respeito à opinião das pessoas, ao diferente, vai ter mais bondade, mais boa fé, mais generosidade entre as pessoas. As pessoas não vão mais ser separadas por conta da cor da pele delas, por conta da casta, né, da classe social da onde elas vêm, porque eu não sei se vocês sabem, tem países, por exemplo, lá na Índia, a população é dividida em castas. Você sabia disso, Léo? O que é isso? Casta? É como se você dividisse as pessoas em camadas, assim. Então, a camada que tem mais que rico, tem mais pobre. Rico, mais estudado. Então, eles falam assim, castas é como se fossem camadas. E aí existe diferente. E lá, quem é de uma casta não pode casar, por exemplo, com quem é de outra casta. Eles não aceitam. É como se as pessoas não fossem humanos iguais, entendeu? É como se a diferença entre castas fosse uma coisa que ofenderia a casta da qual um deles faz parte. Então, num país, num povo mais civilizado, não existe mais essa diferença, porque todos nós somos humanos, com qualidades, com defeitos, com coisas que a gente precisa melhorar, alguns com mais inteligência, outros com mais desenvolvimento moral, e um vai ajudando o outro. Por isso que a gente vai convivendo, por isso que a gente precisa das nossas experiências de vida, dos conflitos familiares, dos problemas no trabalho, na escola, na família, para que um vá ajudando o outro, para que a gente vá crescendo junto. Então, num povo mais civilizado, existe menos desigualdade, menos tratamento diferenciado pela lei, existe uma justiça menos parcial, né, mais imparcial. O que é justo porque está lá na lei que é justo e não porque defende o interesse de algumas pessoas. Então, existe um respeito às crenças, às opiniões, existe menos desgraça, menos miséria, menos
coisa ruim, sabe? Menos ofensa gratuita, menos sentimentos ruins, porque quando as pessoas evoluem e são mais civilizadas, elas prezam por sentimentos bons. Quais seriam os sentimentos bons que vocês acham? Amor, caridade, esperança. Que mais? Fé. Felicidade. Que mais? Felicidade, razão, Respeito. E humildade, vocês acham? humildade, E bondade, vocês acham Bondade. que tem também? E justiça? justiça, E empatia, empatia, né? Se colocar no lugar do outro, não fazer para o outro aquilo que você não quer para você. Não é legal isso? Por que será que o ser humano tem tanta dificuldade, né, de olhar o outro como um igual a ele? Somos todos iguais. E hoje, se Deus nos permitiu ter algum privilégio, não é para a gente usar esse privilégio, seja ele a inteligência, seja ele melhores condições financeiras, seja ele melhores condições de estudo, seja ele, sei lá, qualquer coisa que se tem, que a gente recebe, né? Até o poder, até um cargo de poder. Se Deus deu para a gente esse privilégio, esse privilégio, ele é momentâneo. Ele não é eterno. O que é eterno, o que a gente carrega para a gente, como a gente já disse aqui, é só o que a gente aprende. É só a nossa bagagem moral, né? O bem que a gente faz, o nosso aprendizado. É isso que a gente leva para a gente, com a gente. O resto, status, poder econômico, bens materiais, cargos mais conceituados, nada disso é da gente. Tudo isso é empréstimo. Tudo isso nos é permitido por um tempo. Depois a gente vai deixar de ter isso, porque quando a gente desencarnar, vai importar quem a gente, se a gente foi rico ou pobre, se a gente foi presidente da república ou se a gente foi mendigo. Não vai importar isso. O que vai importar é aquilo que a gente fez na nossa vida. Então, se a gente quiser progredir, a gente tem que se esforçar para ter mais, levar com a gente mais coisas boas, mais evolução intelectual e mais evolução legal. Muito bem. Então é isso, gente. Essa é a lei do progresso. É uma lei tão importante. E aí fica a mensagem para cada um de nós. Para a gente que está aqui no estúdio, para o pessoal lá de casa, para que todos nós pensamos, então, no que a gente deve focar para a gente evoluir e para a gente colaborar com a evolução do nosso planeta, já que o planeta evolui conforme os seres humanos vão evoluindo também. Certo? Certo. Então é isso. Vamos nos despedir do pessoal? Vamos. Quem vai se despedir primeiro? Eu. Léo, vamos lá, Léo, se despede do pessoal. Tchau, pessoal. Espero que tenham um ótimo programa e que vocês tenham gostado bastante. Tchau. Muito bem. E você, Caio, o que você quer falar pro pessoal? Tchau, obrigado por ouvir até aqui. Que vocês sejam abençoados e que tenham uma boa semana. Beijos. É isso aí. Eu também, Guga, quero me despedir do pessoal lá de casa, agradecendo a companhia de todo mundo e dizendo que vocês são muito importantes para nós. A gente faz esse programa para vocês, com muito amor, com muito carinho. Então, agradecendo a oportunidade que a gente está tendo de dar
fazer essa caminhada juntos. E que essa caminhada seja proveitosa para todos nós, para o nosso progresso e para o progresso da nossa humanidade. Fiquem todos com Deus, um beijo no coração de vocês e até semana que vem. Se assim Deus quiser. Gente, obrigado pela companhia. Então, para curtir, é só no Spotify e você vai ter todos os programas lá direitinho. Valeu, grande abraço para todo mundo e fiquem com Deus. Um bom domingo.